O fato é que no Brasil a laicidade não constitui um valor tão nuclear da República e dos poderes públicos, tal como se observa no Uruguai ou na França, por exemplo. Nem a sociedade brasileira é tão secularizada como a maioria dos países da Europa Ocidental. A situação brasileira assemelha-se mais aos casos de Portugal, Espanha e Itália, países de maioria católica em que predomina uma quase laicidade, nos termos do historiador Fernando Catroga. O domínio católico do campo religioso e seu elevado poder temporal no Brasil dificulta a autonomia da esfera política em relação à religião. Dotado de um mercado religioso altamente competitivo, o caso brasileiro difere ainda dos países católicos do sul da Europa em razão do recrudescimento da disputa entre católicos e pentecostais, com fortes repercussões na política partidária e na mídia eletrônica. A laicidade no Brasil baliza, nos planos jurídico e discursivo, as disputas políticas de grupos religiosos e laicos em diversos litígios. Caso, por exemplo, de litígio, a disputa em torno da concordata católica e da Lei Geral das Religiões. Mas não dispôs de força social capaz de incrementar a secularização da sociedade ao longo do século XX, ou seja, a laicidade do Estado não dispôs dessa capacidade. É a secularização da sociedade brasileira que tem propiciado a adoção de medidas laicas por parte de agentes públicos, seja no parlamento ou no judiciário, como o divórcio, o uso de células tronco-embrionárias em pesquisas científicas, o direito à união civil de homossexuais, entre outras. Ainda que aos trancos, a laicidade avançou no Brasil nas últimas décadas. Acima de tudo, nesse quesito, a liberdade religiosa consumou-se como um direito de fato, incluído aí a liberdade de não ter religião, assim como a autonomia de consciência e de conduta frente aos poderes eclesiásticos. O mesmo ocorreu com a tolerância religiosa, não obstante ainda alguns rompantes demonizadores de alguns grupos, sobretudo pentecostais, em relação aos cultos afro-brasileiros. Diante do acentuado declínio numérico da Igreja Católica, do avanço vertiginoso de pentecostais e do sem religião, e da expansão da diversidade religiosa no país, os dirigentes políticos viram-se forçados cada vez mais a levar em conta a situação religiosa e cultural pluralista e a considerar as demandas de outros grupos religiosos, em particular dos evangélicos. Apesar disso, para terminar, o Estado e os poderes públicos deixam a desejar em matéria de neutralidade confessional, pois ainda tendem a privilegiar a Igreja Católica. Da mesma forma, a política partidária carece de autonomia, vendo-se volta e meia à mercê dos poderes religiosos. Era isso, obrigado. Mas eu não tenho dúvida de que a doutrina social da Igreja teve uma influência real, sim, não só no interior da Igreja Católica, como em movimentos sociais, etc. Quanto a isso, até por conta do peso institucional da Igreja Católica no país. Se, a partir do pontificado de João Paulo II, essa presença do clero, ela se tornou mais ou menos interventora no campo político, minha visão é que ela se reorienta um pouco, ela retoma, né, uma perspectiva concentrada mais na defesa de temáticas de ordem moral, né, e mantém a temática institucional, ou seja, toda a defesa da própria instituição católica. Isso é algo que se mantém ao longo de todo o século XX em diante, mas houve um hiato, um período que houve quase um hiato, né, dessa atuação de caráter mais focado na moralidade, que é o período dos anos 60 e 70, com exceção da questão da lei do divórcio. Mas a Igreja retoma isso, sobretudo por conta da influência crescente dos carismáticos na esfera pública, midiática e agora também partidária. Quanto ao ensino religioso,
esse é um debate considerável. Inclusive, a Procuradora-Geral da República, né, está tentando acabar com o ensino religioso nas escolas públicas. Né? Tem uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, proposta já em torno de 1 ano e pouco, da Procuradora, visando, e tem grupos laicistas também, na área de educação em particular, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são os principais expoentes, tentando, criticam abertamente a existência do ensino religioso. Eu não sei se os senhores sabem, mas só existe uma disciplina escolar mencionada na Constituição brasileira, e é o ensino religioso. Não é? Foi colocado lá por quem será? Pelo lobby da CNBB. Não é? Então há muita controvérsia em torno do ensino religioso, mas sobretudo naqueles estados, em particular no Rio de Janeiro, onde esse ensino religioso ele foi confessionalizado mesmo, não é? Que a atribuição das igrejas encaminharem professores, não é, para as escolas, o que contraria a lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Não é? Então há muita controvérsia em torno dessa questão, não é? E o debate vai longe. Agora, com a aprovação da concordata católica recente, né, que foi aprovada no Congresso Nacional e tudo, no documento da concordata, o ensino religioso ele é qualificado de católico. Tem lá uma vírgula, católico, e de outras agremiações religiosas. Ou seja, o ensino religioso ali ele é confessionalizado de alguma forma, né? O que contraria também a LDB. Né? Então, há muitas controvérsias no campo jurídico, no campo político, né? Indispondo, sobretudo a Igreja Católica, né? Com grupos laicos que atuam na área de educação no Brasil. Quanto à reação evangélica, né, foi mencionado aqui o pastor Caio Fábio, que foi um dirigente, né, extremamente importante nos anos 90 no Brasil, e depois, por problemas pessoais, entre outros, né, no próprio meio evangélico, mas não só, ele acabou sendo escanteado, né, dessa liderança evangélica. Mas ele defendia abertamente, com manifestos a cada eleição, o voto evangélico consciente. Né? Ele se indispunha radicalmente contra a tentativa de transformar rebanhos religiosos em rebanhos eleitorais por parte dos dirigentes denominacionais, em particular por parte dos pentecostais. Né? Então, esse fenômeno continua ocorrendo. Depois do Caio Fábio, havia também a reação de um grupo protestante progressista, que agora desapareceu, não é, mas que defendia a mesma coisa, não é, esse voto consciente, a tentativa de impedir essa manipulação, não é, do voto dos fiéis por parte de pastores. Não é. Mas isso é um movimento muito minoritário, não é? O que prevalece aí é a força desse voto corporativo, mas, como eu mencionei, que encontra muita resistência no interior do meio evangélico. A questão da definição dessas categorias, evangélico, protestante, pentecostal, não é pentecostal, evangélico é um termo que abrange todos esses grupos protestantes, pentecostais e ditos neopentecostais no Brasil. E na América Latina, falou em evangélico, falou no conjunto de protestantes e pentecostais. Protestantes são aqueles que descendem diretamente da Reforma Protestante, que chegaram aqui ao Brasil, né, pela via missionária, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Pentecostais, né, esse grupo que nasce no início do século XX nos Estados Unidos, como uma reação ao liberalismo teológico no meio protestante, uma reação à frieza, ao racionalismo teológico, né, e é um grupo que tenta resgatar o cristianismo primitivo. Cristo curava, fazia milagres, né, etc. É isso que o pentecostalismo tenta resgatar, é o cristianismo primitivo.
É um Deus que intervém na vida humana, que faz milagres, que cura, com o qual o fiel pode conversar, dialogar, sonhar, receber instruções diretas e tudo mais. E neopentecostais é uma corrente pentecostal relativamente recente, que surge ali no finalzinho dos anos 70, com a Igreja Universal do Reino de Deus e a sua cisão inicial, que é a Igreja da Graça de Deus, Internacional da Graça de Deus, e com outros desdobramentos aproximados, a Renascer em Cristo, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, e outras cisões posteriores dessas mesmas igrejas, em que focaram muito a sua atuação na teologia da prosperidade, na batalha espiritual contra demônios territoriais, sobretudo. Vocês sabem que para esses religiosos, uma das razões pelas quais o Brasil enfrenta problemas sociais, de violência, criminalidade, e problemas de natureza econômica e tudo mais, é porque há poderosos demônios territoriais no país. Entre eles, o principal é Nossa Senhora Aparecida. O Brasil só será um país bem-sucedido, que terá Deus atuando diretamente aqui, quando expulsarmos esses demônios territoriais. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo for o senhorio deste país, e não a Nossa Senhora. Eles vêm, eles mantêm essa orientação iconoclasta e veem o culto a Maria como mariolatria, certo? Então o embate, inclusive essas marchas para Jesus que são feitas anualmente, que reúnem em São Paulo 2, 3 milhões de evangélicos, são marchas para expulsar demônios territoriais da cidade. Onde esses demônios atuam, eles causam acidentes, crimes e todo tipo de iniquidade. Bom, tem mais algumas perguntas aqui para... uma pergunta: qual o maior risco diante das ambiguidades das ações políticas por parte das religiões? Como caminhar por um caminho mais equilibrado por parte dos cristãos e dos políticos? Acho que isso é tarefa dos religiosos, em diálogo com os grupos laicos. Isso é uma tarefa, inclusive, dos teólogos, dos filósofos, dos líderes eclesiásticos dessas organizações, de preferência em diálogo. A questão toda eu abri a minha fala dizendo: a democracia pressupõe a participação de todos os agentes públicos no debate público, na esfera pública. Para haver diálogo é preciso o quê? Disposição ao diálogo. Como Max Weber, o grande pai da sociologia da religião, dizia em relação à modernidade que estamos numa situação pluralista em que prevalecem politeísmo de valores. Cada qual abraça a sua convicção, muitas vezes de forma empedernida, e sem disposição ao diálogo. Grupos, quando tem um perfil integrista ou fundamentalista atuando na esfera pública, eles não estão necessariamente dispostos ao diálogo. Então, às vezes, eles podem estar... quando eles são mais secularizados, quanto mais secularizados, maior a possibilidade de diálogo. Era o que ocorria até muito recentemente nos Estados Unidos, quando quem atuava na política eram as igrejas protestantes tradicionais, as chamadas mainline churches. Elas muito secularizadas e muito adaptadas à chamada modernidade. Nas últimas décadas, com o avanço da direita religiosa, no meio evangelical, os evangélicos norte-americanos, com a ascensão de proposições de natureza fundamentalista, não tem conversa. Não tem muita conversa. Então, isso, na verdade, como é que tem se resolvido? Quando se laiciza e quando se deslaiciza. O que prevalece é a força política desses grupos, sejam religiosos ou laicos. É a força política.
juntando ao longo da história, não os casos concretos, históricos, a repressão militar e até sanguinária, né, de grupos religiosos. Pareceu-me que a união política-religião, não igreja-estado, ainda não foi desfeita. Uma e outra se implicam em relações de custo-benefício. Qual a função da renovação carismática na nova onda católica de mediação na tarefa política, mesmo continuando um discurso que quer se manter afastada de qualquer decisão política? O discurso até pode ser, né? Porque a renovação carismática inicialmente, né, contestava fortemente justamente o ativismo político do clero ligado à teologia da libertação. Então, no plano discursivo, muitas vezes havia essa defesa do apolitismo. Mas, na prática, né, eles vêm reproduzindo uma militância político e até partidária semelhante ao pentecostalismo. Isso, em parte, por conta também dos seus interesses crescentes e ambiciosos na mídia eletrônica. Querer defender seus interesses na mídia, seja na área assistencial, educacional e outras, não é? Isso pode ser feito de forma mais exitosa quando você tem também, além do poder religioso, poder político e poder político partidário. Não é? Então, os pentecostais seguiram essa estratégia no Brasil, não é? Os carismáticos vêm seguindo um modelo semelhante e, ao que parece, sem nenhum empecilho por parte da hierarquia eclesiástica, né? E no caso dos pentecostais, né, eles tiveram um modelo anterior a seguir, que foi o modelo norte-americano. É a partir da eleição de Ronald Reagan em 1980 que esse ativismo, né, evangélico de corte fundamentalista se espraia na política nacional norte-americana. Primeiro, ligado ao Partido Republicano, e em seguida, o Partido Democrata não tem como abrir mão, né, de tentar instrumentalizar eleitoralmente também esses grupos evangélicos, mesmo esses mais de corte um pouco mais fundamentalista. Todos eles têm que trabalhar politicamente e fazer concessões. Vocês viram a última campanha do Obama, como esse diálogo com grupos, autoridades religiosos era algo banal, do cotidiano. Era algo, às vezes, até central em alguns momentos da campanha. Né? Então, o modelo brasileiro vem seguindo um pouco, né, não obstante todas as diferenças, esse modelo americano de forte e crescente intervenção da religião na política e vice-versa, da política na religião. Né? Muito obrigado, Ricardo Mariano. Realmente, novamente, eu repito que a contribuição da sua conferência vai nos esclarecer na reflexão. Então, muito obrigado a todos e um grande aplauso.